pregar nessa noite, eu dei o tema da mensagem. Deu o tema da mensagem hoje na Escola Bíblica Dominical. Quem é que se lembra? Hã? Não entendi. Guerras e rumores de guerra. Não, o sermão não é o de hoje à noite. Qual foi o sermão de hoje à noite? Eu falei, hoje à noite eu vou pregar sobre esse assunto. Falei aqui. Falei, as causas do erro religioso. Falei, as causas do erro religioso. Está em Mateus 22. Nós vamos ler do versículo 23 em diante. Vamos ler? Eu lerei o versículo e a congregação lerá o segundo e assim sucessivamente. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, não, já equivoquei com vocês, desculpa, eu errei, desculpe. Mestre, vai. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Que Deus quer abençoar a sua palavra lida nesse instante. Curvemos nossa fronte, irmãos, e oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade ímpar de estarmos diante da tua igreja para trazer a tua palavra. Ilumine, ó Pai amado, o nosso coração, a nossa vida, e nos traga uma mensagem que venha do céu. A mensagem, ó Deus, que tu tens o teu trono de graça para esta igreja nesse momento. Que não seja, ó Pai amado, o saber humano, mas que nós sirvamos apenas de canal de bênção para a igreja nessa noite. Ó Deus amado, nós te pedimos que tu venhas nesse instante abençoar cada vida, para que possamos esquecer todo o pensamento que tem de ruim na nossa cabeça, que possa nos desviar da mensagem da tua palavra, mas que possamos estar firmes para a tua glória e para a tua honra, aprender mais da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de começar, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta à igreja. E a igreja, normalmente as perguntas são feitas e respondidas na escola dominical. Mas eu quero fazer uma pergunta à igreja e gostaria que a igreja respondesse. Eu sei que todos vão responder a uma voz só, com certeza. Quantas vezes a Bíblia fala a palavra religião? Não sabe, não? Eu pensei que todo mundo ia responder uma voz só.
Obrigado, Daniel, você sempre faz isso. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Está ajudando o sermão, Daniel, está vendo? Irmãos, quantas vezes a Bíblia toda fala a palavra religião? Quantas vezes? A Bíblia toda fala a palavra religião. Cerca de 5 vezes no Novo Testamento. Cerca de 5 vezes no Novo Testamento? Sim. Hã? O Google já ajudou ele. A resposta certa seriam 2 vezes. Não tem mais. Vamos botar. A palavra religião, antes eu quero identificar. A palavra religião, ela vem do verbo latim religare. Isso é ligar novamente. É uma proposta que sugere ligar novamente, indicando uma conexão entre o homem e um ser divino. Quantas vezes a palavra religião é falada na Bíblia? Está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Vou botar no telão, melhor ainda. No telão. Não tem mais, irmãos. Não tem. Ó, já postou? Tiago 1, 26 e 27. Eu vou ler. Tiago 1, 26 e 27. Diz que se alguém se considera religioso não é religião, é religioso. Eu falei a palavra religião. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, que coisa difícil, hein? Se eu fosse um pastor machista, dizia que para as mulheres era mais difícil. Mas como é o pastor Antonino, eu não falo isso não. Mas não refreia a sua língua, porque diz que as mulheres falam muito. E nós estamos justamente no mês que a mulher fala menos, que é o mês de fevereiro, que tem 29 dias. Isso é piada que o povo faz no mundo aí, que não tem nada a ver de evangélico, não tem nada a ver de Bíblia, não tem nada a ver de espiritualidade aqui. Isso é apenas uma forma jacosa de brincadeira de se falar. Se alguém supõe ser religioso, não é religião, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião, falou uma vez, não tem valor algum. A religião, segunda vez, pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, está em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não tem mais na Bíblia. Nem na Septuaginta, que é a tradição, uma das tradições mais antigas da Bíblia. Você sabe, os irmãos sabem quantas religiões existem no mundo? No mundo. Qual é? Eu chutaria mais de 1000. Aumenta. Existem cerca de 10.000 religiões diferentes em todo o mundo. E as maiores delas são 4: cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo, que representam 77% da população mundial. Qual a religião que está certa, qual que está errada? Se tem 10.000, não pode estar as 10.000 certas. Não podem estar as 10.000 corretas. Deve ter alguma errada e alguma certa. Alguma certa, uma certa e outras erradas. O erro religioso, meus amados irmãos, é uma realidade que tem existido desde os tempos antigos. Jesus advertiu os saduceus sobre o perigo de errar ao se afastarem das Escrituras e do poder de Deus. Milhões seguem caminhos religiosos
que não conduzem à verdade. Mas por que isso acontece? Quais são as causas do erro religioso? Por que as pessoas erram religiosamente? A mensagem desta noite busca refletir sobre essas causas para que possamos evitá-las e ajudar outros a encontrar a verdadeira fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não queremos dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil é a única certa. Existem em outras denominações pessoas também que estão seguindo o próprio Cristo e pessoas que também serão salvas e que nós encontraremos com elas lá no céu. Só que chegando no céu nós vamos ter uma surpresa muito grande. Fulano, você está aqui? Eu esperava de você estar lá embaixo. Você está aqui e eu não esperava te encontrar. E ele poderia falar assim: e fulano de tal que era tão... Nós não vamos lembrar das coisas passadas. Mas se pudesse lembrar, ele diria: mas então, e aqueles irmãos que estavam na igreja? Porque Jesus falou que isso ia acontecer. Senhor, tu ensinavas em nossas ruas, pregavas em nossas ruas, em teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. As causas do erro religioso, meus irmãos, nós vamos ver nessa noite, muito rapidamente, porque tem tempo da Santa Ceia. A primeira causa do erro religioso é a falta de conhecimento das Escrituras. Meus irmãos, antigamente eu acho que as pessoas conheciam mais a Bíblia do que agora. Agora por internet, agora com redes sociais, eu acho que os irmãos conhecem menos Bíblia do que antes. Quando a gente começa a conversar com a Bíblia, sobre a Bíblia com uma pessoa, e que ela vai defender um ponto de vista, vou falar aqui só sobre o batismo, eu não vou entrar na religião, na questão do batismo, por imersão ou por aspersão, até porque a Igreja Presbiteriana aceita o batismo por imersão. Se alguém vier de outra igreja que foi batizada por imersão, ela não é rebatizada. Mas lá não aceita o batismo por aspersão. E tem igreja que se a pessoa igreja se diz evangélica, e se a pessoa se afastar da igreja e voltar, ela é rebatizada. Sabiam disso? Ela é da igreja, mas se afasta, e se ela voltar, ela é batizada. Ela pode ser batizada 20, 30, 40, 50 vezes. Errais não conhecendo as Escrituras. Conhecer a Bíblia, meus irmãos, é fundamental para o cristão. E o que é preciso para conhecer a Bíblia? Ler. Hoje tem tantos comentários bíblicos, tem tantos comentários na Bíblia, tem Bíblias de todo tipo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, tem a Bíblia que é a Bíblia da Igreja Presbiteriana, que tem realmente aquelas introduções tão maravilhosas, que as pessoas pegam só ler o texto, mas aquelas introduções são maravilhosas. Eu tenho a Bíblia de estudo, eu não carrego, mas tem a Bíblia, a King James, tem várias Bíblias, tem a Bíblia, tem muitas Bíblias, e isso é importante, Genebra. Então temos, meus irmãos, muitas Bíblias, e o culpado de não conhecer a Bíblia é quem? Somos nós mesmos que não lemos a Bíblia. Nós temos tempo para muita coisa, para realizar muita coisa, mas às vezes nos falta tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus, e nos alimentarmos e examinarmos a Bíblia, como diz Jesus: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna.
E são elas que testificam de mim. A ignorância da palavra de Deus é uma das principais causas do erro religioso. Pessoas estão, quando se convencem de que a igreja que ele frequenta, ou a denominação que ele frequenta, não está de acordo com a palavra de Deus, o que acontece? Ele muda de igreja, isso não é errado. É importante ter várias denominações, porque dá mais liberdade aos crentes. Quem gosta de uma igreja mais animada, sapatinho de fogo, vai para lá. Quem gosta de uma igreja mais calma, uma igreja como nós somos agora em Brasília, na minha jubilação, eu escutava uma mosca voar. Então, silêncio tinha na igreja. Aquele silêncio na igreja. E Deus falando aos corações. E Deus fala aos corações de todas as maneiras. Não importa, meus irmãos, o tipo que Deus fala. Deus fala ao coração de várias maneiras e tem falado ao seu coração, à sua vida, ao seu coração, à sua alma. E você tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Muitas pessoas têm seguido também tradições humanas que contradizem a Bíblia. Agora tem até a Bíblia inclusiva. O que é a Bíblia inclusiva? É a Bíblia feita para as pessoas que têm tendências homossexuais. Tem a Bíblia inclusiva. Tem a Bíblia inclusiva. Que ela não muda o seu conteúdo, mas embaixo vem explicando por que a pessoa pode ser crente e ser homossexual. Isso é triste. Isso é deplorável. Meus irmãos, um exemplo disso é que os fariseus adicionaram tradições humanas à lei divina. Tornaram-se legalistas e se afastaram do propósito original. Está em Mateus capítulo 6, 7, versículos 6 e 8. E ele respondeu, bem profetizou Isaías. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições humanas. Meus irmãos, a igreja tem que ser a igreja de Ulisses Guimarães, a igreja de Terra Vermelha, a primeira igreja, o presbitério de Vila Velha, tem que fazer como os bereanos. O que fizeram os bereanos? Examinaram as escrituras diariamente para verificar se os ensinos que ouviram eram verdadeiros. Atos 17, 11 diz que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra de Deus com grande interesse no coração. Tem que ler a Bíblia. Separar um tempo para ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Meus irmãos, eu já até parei por causa de uma coisa. Eu dava aula na universidade e um aluno me procurou. Desculpa eu montar uma narrativa pessoal. O aluno me procurou, um adulto, eu não me lembro qual era, e me perguntou: eu sei que você é pastor, então me explica isso assim, assim, assim. Eu falei: você é crente? Eu sou de igreja tal, assim, assim. Eu vou te explicar, mas você tem que falar com o seu, fala com o seu pastor, que eu não conheço, mas eu mandei dizer a ele que ele tem que ensinar a Bíblia para você, ou incentivar você a ler a Bíblia. Eu respondi para a questão para aquele jovem. Irmão, porque não sabem. Essa semana eu vi um pastor falando que ia ler o Salmo 23, João 23, e leu o Salmo 23. Já ouvi na rádio lá em São Paulo, na Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro, quando eu era seminarista, eu tinha um programa na Rádio Copacabana, lá na Lapa, pertinho dos Arcos, ali na Lapa.
E escutei então o pregador falando, como disse Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Trocou Jesus por Josué. Meus irmãos, nós temos que estar prontos para ler a Bíblia. Só há uma maneira de conhecer a Bíblia. Frequente a escola dominical. Leia a Bíblia. Não vamos fazer como nós fizemos, que eu postei lá no grupo a leitura da lição de hoje e somente uma pessoa leu. Meus irmãos, isso é terrível. Fiquei muito triste com isso. Estou abrindo meu coração para os irmãos. É impossível que não pode tirar 10 minutos para ler a palavra de Deus. E tem aquela história antiga que eu ouvi quando era criança ainda, que um pastor foi fazer uma visita a uma senhora de idade. Essa ilustração é velha, você deve conhecer. O pastor foi fazer uma visita a uma senhora de idade e fez a visita pastoral e falou: irmã, me empresta a sua Bíblia para eu ler o texto e orar para ir embora. E ela falou: onde é que está a minha Bíblia? Começou a procurar a Bíblia. E está aqui, está acolá, está aqui, está acolá. Quando ela achou a Bíblia, entregou o pastor abriu a Bíblia, o óculos dela estava lá dentro e disse: meu óculos está aí dentro. Quanto tempo todo está perdido meu óculos? Quantos meses eu estou procurando meu óculos? Ele estava dentro da Bíblia perdido. Essa ilustração é antiga, não é nova, não. Para alguns é nova aí, né? Verdade, meus irmãos. E aí o pastor perguntou: você lê a Bíblia? Leio, eu leio sim a Bíblia. Meus irmãos, leia a Bíblia regularmente e ore para o discernimento espiritual, para não serem enganados pelas falsas doutrinas que surgem diariamente e que batem a nossa porta e que querem entrar na nossa porta para nos ensinar heresias. Segunda causa do erro religioso é a dependência de líderes humanos em vez da dependência de Deus. Outro motivo comum do erro religioso é colocar total confiança em líderes, ignorando o que Deus diz. Inventam cada coisa para colocar na igreja, inventam coisas que não tem na igreja. Eu estava vendo um vídeo esse dia, e o povo dançando na igreja, pulando, mas não é aquela dança, a coreografia aqui na frente, que até é mais suave, apesar da igreja presbiteriana não aceita. Mas era dança mesmo, pulando, deitando e caindo e tal. E teve uma mulher então que subiu na cruz. Uma mulher que subiu na cruz e foi em pé aqui em cima. Está vendo esse vídeo? Não sei se é montagem, que agora com a IA tudo pode acontecer. Mas, meus irmãos, nós temos que ter o senso de não confiarmos em homens, porque maldito é o homem que confia no homem. De Jeremias capítulo 17, versículo 5. Aplicação prática: o importante é honrar os líderes espirituais. Honrar os líderes espirituais, mas sempre testando seu ensinamento à luz da palavra de Deus. Se algum irmão aí discordar de mim, glória a Jesus que ele discordou de mim. É sinal de que ele conhece a Bíblia, que ele leu a Bíblia. Aqui não tem a última palavra, não é Magister Dixi. Magister Dixi é uma palavra latina, quer dizer, o mestre falou, está falado. Muito comum em uma igreja aí, o contrário da nossa. Vou falar o nome não. Magister Dixi, o mestre falou, está falado. Se ele falou, ninguém discute. Maldito o homem que confia no homem. O povo de Israel, ao seguir Jeroboão, caiu na idolatria. Está lá em 1 Reis 12, 26 a 30. É importante honrar os líderes espirituais, mas sempre testando o seu conhecimento. Teste o conhecimento. Se alguém discordar do pastor, nenhum pastor não fica com raiva não, porque nós temos a mente livre. Esta foi a liberdade que Lutero conseguiu tirar da igreja católica. Essa é a liberdade que Calvino conseguiu desvencilhar. É abrir a mente das pessoas
abrir a consciência para que a Bíblia pudesse ser discutida e entendida. Meus irmãos, precisamos de entender a Bíblia e discutir e entender profundamente. Se você não entender o que está escrito na Bíblia, pergunte um líder, pergunte um diácono, pergunte um pastor, pergunte um presbítero, mas não pode passar despercebido. Desenvolva sua fé pessoal em Cristo, que não dependa apenas do que é ensinado, mas na sua comunhão direta com Deus. Terceiro, a causa do erro religioso é a resistência ao poder de Deus. Existem pessoas que estão realmente convencidas de que o único Salvador é Jesus Cristo, que nenhum outro nome há para que sejamos salvos, que Jesus é o Salvador da humanidade, que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Ele veio para resgatar o homem do pecado, Ele veio para libertar o homem do pecado, Ele veio para libertar o homem do vício, Ele veio para libertar o homem escravo do mal. Mas ele não se convence, ele não aceita. Desenvolva uma fé pessoal em Jesus. A terceira causa, já falamos, a resistência ao poder de Deus. Muitas pessoas resistem ao poder de Deus, conhecem o poder de Deus, já viu Deus agir dentro da sua própria casa, Deus já agiu dentro do seu próprio lar, e o marido não aceita Jesus como Salvador. Deus já agiu dentro da sua própria casa, mudando o filho, mudando a mulher, mudando parentes, transformando-os em nova criatura, fazendo-os nascer da água e do Espírito. Mas eles continuam resistentes ao poder de Deus. Muitos erros religiosos surgem porque pessoas rejeitam e subestimam o poder transformador de Deus. Eles tentam entender a lógica de Deus com a lógica humana. É completamente diferente. O dia que o homem entender a Deus, Deus deixa de ser Deus. A grande maravilha, a grande bênção que existe, a grande maravilha que há realmente no céu, é que Deus é infinitamente sábio, e nós somos meros pecadores, somos pequenos, somos uma gota de água num oceano sem fim que é Deus. E o dia que nós entendermos Deus, nós somos iguais a Ele. Por que o homem entende o computador? Porque ele construiu um computador, mas conhecer a Deus não conhece. E esse problema, esse drama passou o Santo Agostinho, quando queria entender o que era Deus. Diz a lenda, que não sei se é lenda, diz que o Agostinho saiu viajando para saber o mistério de Deus, pode ser 3 deuses em um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo em um só. E ele chegou numa praia, tinha uma criança que tinha feito um buraco na areia. E pegava a água do mar com a mão e colocava naquele buraco. Pegava a água do mar com a mão e colocava naquele buraco. Já contei isso aqui já? Pegava a água com a mão e colocava naquele buraco. Ele pegou o menino: o que você está fazendo? Eu vou colocar todo esse oceano, o mar todo do mundo. Eu vou pegar esse oceano do mundo inteiro e vou colocar nesse buraco aqui. Agostinho disse: você jamais vai fazer isso, porque o mar é infinito, o mar é muito grande, e esse buraco é muito pequeno. E ele disse, então o menino teria dito para ele: também você, com sua cabecinha finita, com sua cabecinha pequena, com sua cabecinha limitada, jamais pode entender um Deus infinito. Não dá para entender. Não dá para entender a Deus, meus irmãos. Por isso que Deus se revelou na sua palavra. Deus se revelou em Cristo Jesus por causa disso. Os saduceus negavam a ressurreição, porque confiavam mais na razão humana do que no poder de Deus.
Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos para a última parte. Quarta causa do erro religioso: a influência do orgulho humano. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há uma barreira para a verdade, para o orgulho humano. Há uma barreira, muitos rejeitam a verdadeira religião porque não querem admitir que estão errados. Não querem admitir que precisam de Deus. Nós evangelizávamos uma moça na faculdade. Ela era espírita. Eu perguntei: por que você é espírita? Ela gaguejou e disse assim: você sabe que eu não sei? Você sabia? Por que você é espírita? Eu não sei. Eu só porque sou. Eu falei: admiro você, uma universitária, falar que não sabe porque não sabe, me convenceu perfeitamente. Esse não sei porque eu sei, não, só sei porque não sei. Essa palavra me convenceu perfeitamente. Você é uma universitária, você tem que usar um argumento, mesmo que esteja errado, mas você tem que usar um argumento. Você tem que falar, você tem que explicar como você entende, como você compreende, como é que você tem noção dessa realidade, como é que você entende, mesmo que eu não concorde com você, mas você tem que ter uma explicação viável e plausível. Aí você falar: por que eu sou cristão? Sou cristão porque Jesus veio salvar a humanidade. E o Espiritismo não tem nada a ver de cristianismo. Nada a ver de cristianismo. O Espiritismo não tem nada a ver de cristianismo. Primeiro, Jesus não é Deus lá. Jesus veio até a terra para cumprir uma missão. Jesus era uma pessoa qualquer que evoluiu e chegou até o ponto que ele estava, em que todos nós iremos evoluir e chegar até o nível que Jesus está. Meus irmãos, podemos fazer um estudo bíblico sobre isso aqui um dia. Eu queria falar, eu escrevi um livro sobre isso, sobre o Espiritismo. Vamos publicar, o livro está prontinho. Posso fazer um estudo para vocês sobre isso. Vamos terminar, meus irmãos, para passar a Santa Ceia. O orgulho é uma barreira para a verdade. Êxodo 7,3 diz que o coração de Faraó se endureceu e não deu ouvidos a Moisés e Arão. A humildade é essencial para aprender a aceitar a verdade. Temos que ser humildes, simples como as pombas e prudentes como a serpente, e entendermos que nós cremos em um Deus e deixar o orgulho humano para trás, porque o que expulsou Satanás do céu foi justamente o orgulho. Irmãos, sejamos simples como as pombas. Abandonemos o orgulho, abandonemos aquilo que não é de Deus e aceitamos a humildade de Jesus como exemplo para nossas vidas. Meu irmão, examine o seu coração e peça a Deus que remova qualquer orgulho que impeça você de seguir a verdade. Amados irmãos e irmãs, ao refletir sobre a causa do erro religioso, percebendo que ele surge da falta de conhecimento da verdade, das tradições religiosas e humanas acima da palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento de fazer um apelo à igreja. De manhã eu falei que essa igreja, essa congregação iria tomar um impulso muito grande nesse mês de fevereiro. Eu tenho orado todos os dias, 4:30 da manhã, pela igreja de Dionísio Guimarães.
E vou continuar orando. É o horário que eu acordo. E vou continuar orando para Deus levantar aqui mais pessoas para pregar o Evangelho. Nós estamos num bairro aqui muito grande. E o bairro que precisa de ouvir sobre a salvação. E quem são os agentes de salvação? Somos nós, como igreja. É cada um de nós. É você, meu irmão. É você, minha irmã. É você com a sua vizinha, com o seu vizinho. É você, minha irmã. Você, meu irmão, com o seu vizinho. Com o seu colega. Da frente, de trás. Do lado. Vamos orar para que Deus faça um movimento nessa igreja. E vai começar agora no mês de fevereiro. E este ano de 2026 vai ser uma mudança radical de 360 graus nessa igreja. Estava o pastor Nilson aí, porque eu não sei se vou ficar aqui. O pastor Nilson vai ficar aqui. Com certeza. E talvez eu fique também. Eu gostaria de fazer um apelo agora aos irmãos. Aos irmãos, se alguém aqui presente deseja saber mais e dedicar-se à palavra de Deus, nós também, meus irmãos. Eu não estou pedindo para aceitar Jesus como Salvador, não. Eu estou pedindo, fazendo um apelo para os crentes, para você que é cristão, para você que é membro da igreja. Se você quer se dedicar mais a Deus, à leitura da palavra, eu gostaria de orar por essa pessoa. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos ficar de pé, todos. E eu gostaria de, nesse momento, começar fazendo propósito a partir de hoje, no primeiro domingo do mês de fevereiro de 2026, fazendo um propósito de ler a Bíblia e ser testemunha viva da palavra de Deus. Ser uma testemunha viva da palavra do Senhor, onde quer que estiver. Anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Falar de Cristo. Anunciar a Jesus. Falar das bênçãos que Ele traz para quem recebe-o como o seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de orar para alguém. É um apelo não para crentes. Se uma pessoa não crente quiser vir, também pode vir. Eu queria receber os crentes que querem fazer esse propósito. Pode vir. Não vai dizer que ninguém vai vir aqui na frente fazer esse propósito. Que isso? Propósito de orar. Pode vir. Propósito de orar, de ler mais a Bíblia e ser uma bênção para Deus. Pode vir. Tem pessoas lá atrás vindo. Pode vir. São 3 pessoas. Meus irmãos, olha para o seu coração, olha para a sua vida. Deus te deu um raciocínio para você pensar. Deu leitura para você ler. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Vem aqui na frente fazer esse propósito. Eu quero orar por vocês. Vem aqui na frente. Pode vir. Pode vir aqui na frente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Poucas pessoas estão vindo, mas glória a Deus por isso. Podem vir mais pessoas. Se vier toda a igreja, se o corredor aqui ficar cheio, glória a Deus. Estou fazendo um apelo, não é para aceitar Jesus como Salvador, porque aqui eu acho que todos já foram salvos, remidos, transformados pelo sangue de Jesus. Mas eu estou chamando essas pessoas aqui para receber uma oração, para que tenham força de suportar os momentos difíceis, ler a palavra de Deus, ser testemunha e pregar o Evangelho nesse bairro, para uma mudança radical de 360 graus o Evangelho aqui nessa localidade. Pode vir. A resistência de alguns irmãos. Não estou entendendo porque eu pensei que todos vinham aqui na frente. Glória a Deus. Eu vou parar o apelo. Mais alguém quer vir? Não quer vir. Tá bom. Eu vou orar então por esses irmãos que aqui se encontram, que vocês contagiam os demais. Eu vou orar então por esses irmãos. Ó Deus amado, nós te agradecemos por esses irmãos que aqui vieram, que entenderam a mensagem e que eles são portadores dessa mensagem. Ó Deus amado,
A mensagem da tua palavra foi dada a nós, como pecadores, como crentes salvos, remidos e transformados. Ó Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Ajuda, ó Deus amado, para que possamos ler a tua palavra e nos instruirmos da tua palavra. Estamos na escola dominical aprendendo da tua palavra. E possamos estar, ó Deus amado, cada dia lendo a tua palavra e aprendendo e tendo experiência pessoal contigo. Ó Deus amado, visite cada um coração aqui agora, aqui na frente. Visite cada um coração. Ó Deus amado, eu sei que tu está agindo em algum coração aqui na frente. Eu estou entendendo, Pai amado, estou sentindo que tu estás falando a algum coração aqui à frente agora, nesse instante, cujo coração está ardendo pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua unção. Derrama, teu Deus amado, o teu Santo Espírito sobre cada um irmão aqui presente, principalmente que estão aqui à frente, para que eles possam receber a unção que vem do céu, para a sua vida espiritual, para a tua honra e para a tua glória, hoje e eternamente. Amém. Eu queria cumprimentar cada um. Deus te abençoe. Queria cumprimentar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu queria cumprimentar todos vocês. Queria apertar a mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vou ter que descer aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe uma nova vida. Hoje, 1º de fevereiro de 2026, começamos uma nova vida espiritual. Leitura da Bíblia e experiência com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos passar agora.